Diz o ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por isso, eu converso agora com uma especialista em imagem pessoal, a visagista Ruth Vidal. Tudo bem, Ruth? Olá, tudo bem? Como você está? Muito bem, que prazer ter você aqui. Ruth, o que engloba o visagismo? Eu disse, quando te apresentei, que você cuida da imagem pessoal das pessoas. Imagem pessoal das pessoas. Tem até uma redundância aí. Mas é isso? É isso que é o visagismo? Na verdade, ele é muito mais abrangente. Nós conseguimos interpretar as imagens. Então, dentro da grade, né, que é uma área acadêmica, nós temos desde psicologia, nutrição, morfologia, morfopsicologia, para entender o que cada imagem transmite e por que ela está transmitindo aquela imagem, né? Que dentro do visagismo, nós usamos, 4 linhas básicas para fazer uma leitura, que é a linha reta, né? Reta horizontal, reta vertical, as inclinadas e as onduladas. Nosso cérebro rapidamente faz essa leitura e já faz a interpretação de qual emoção essas linhas geram no nosso subconsciente. Bom, você trabalha especificamente com isso, imagem. Você trabalha nessa área de beleza há 30 anos. Sim. Já dá cursos de visagismo há 4, pelo menos. Isto. Tá há muito tempo nessa área. Não existe aquela coisa da gente pensar, não, a gente tem que melhorar o nosso interior. Sim. E o exterior é uma coisa muito pequena. Existe uma superficialidade em quem se preocupa muito com a sua imagem. Então, Deus nos fez por fora como somos por dentro. Então, de repente, quando a minha imagem, eu me olho e não me vejo, o que está acontecendo? Então, independente da maquiagem de mais ou de menos, ela está ligada a quem eu realmente sou. Então, quando alguém te olha e diz, nem parece com você, opa, então eu não harmonizei. O interior com o exterior. Isso, eu caracterizei. De repente, eu posso estar caracterizando quando? Para um filme, para uma novela, ou de repente eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que mostrar que eu sou mais, trabalho mais com o meu racional, né? Então eu tenho que levantar um topete para que é uma imagem que de repente eu não esteja passando por alguma situação. Mas, de qualquer forma, nós não seguramos uma imagem daquilo que não somos por muito tempo. Como diz, né? Deus tira a máscara rapidinho e mesmo, vamos supor, um político, caracterizaram para ele ganhar a eleição. Ele pode ter ganho, mas ele não segura aquela imagem. Ou seja, trabalhar a imagem é extremamente importante, trabalhar primeiro, inclusive, o interior, as emoções. Sim, sim. Ela tem que ser, caminham juntas. Como eu disse, o que você é? É um resgate, né? Porque, de repente, se eu me sinto feia, eu posso me comportar como feia. Né? E eu não sou assim. Fala, nossa, você está tão bonita hoje. Peraí. O que eu fiz de diferente, então? O que eu fiz de diferente, então? Geralmente é um resgate, alguém que elogiou você, alguém que falou, nossa, fica melhor assim, a sua roupa, até mesmo na roupa, por exemplo. A pessoa colocou uma roupa linda e a pessoa fala, puxa vida, linda a sua roupa. Peraí, e eu? A roupa destacou mais que a pessoa. Então, ela não harmonizou com a pessoa. E o que a gente tenta resgatar é a sua imagem pessoal. O que realmente você transmite com ela. Qual a emoção que você gera com a sua imagem. Agora, quais são os elementos que você trabalha? Então, você vai realmente conseguir fazer um trabalho de visagismo com uma pessoa. Sim. Qual é a primeira coisa que você vai analisar para poder fazer um trabalho, de repente, de mudança desse visual? Qual o contexto e um adjetivo. Qual o contexto? É para o seu trabalho? De repente, na área hospitalar, na área educacional, para gravação, para uma palestra, né? Qual é o contexto? E o adjetivo, o que você quer passar com sua imagem? Então, dentro desse adjetivo, então é razão? Então, eu vou alguma coisa que destaque mais a área entre a sobrancelha e a testa. Não, eu tenho que passar que eu sou uma pessoa mais emotiva, eu não consigo passar essa impressão. Então, entre a sobrancelha e o final do nariz, não, eu tenho que mostrar que eu sou mais dinâmica, que eu tenho mais, assim, atitude. Então, entre o nariz e o queixo. Então, pensa o que eu falei nas linhas.
né? As linhas inclinadas, e aí eu vou criar essas linhas. Eu posso estar criando dentro de uma maquiagem, dentro de uma sobrancelha, dentro de uma barba, um óculos, um chapéu, né? Um corte de cabelo, um penteado. Nas linhas da roupa, por exemplo, quer passar mais seriedade, linhas mais retas, mais estabilidades, linhas mais horizontais, mais dinamismo, linhas mais inclinadas. Então, isso eu posso estar trabalhando até mesmo nos móveis. No carro da pessoa, eu quero passar mais seriedade, então eu vou usar a linha reta, mais retangular, mais quadrada em tudo. Para um profissional, a sala onde ele trabalha, se ele recebe clientes ou pacientes, enfim. Eu costumo dizer que mesmo numa loja, se eu chego numa loja de roupa, como estão organizadas as araras, por exemplo, eu sei como é o dono da loja ou o gerente que organizou. Se ele está de forma mais reta, se ele está mais espalhado, se ele está... Os móveis, por exemplo, tem linhas mais arredondadas, que seriam mais acolhimento. Como é essa loja? As cores que utilizam nas paredes. Então, isso até... Você vai gravar um tema mais dinâmico, assim. Que cor de roupa seria? Como eu quero chamar atenção para o tema ou para o texto que está atrás. Então, a gente trabalha desde cores... as imagens, as formas, então é um campo bem vasto. Muito interessante. A gente vê claramente algumas mudanças radicais de imagens de políticos. Sim. Né? Sim. Existe um trabalho muito forte com isso. A gente até tem uma imagem que a gente vai ver agora da presidente, a Dilma Rousseff. Sim. Olha só, a Dilma ali antes e a Dilma depois. Sim. Comenta um pouquinho pra gente, Ruth. Olha, vocês podem observar aquilo que eu falei do racional, né? Elevaram a testa, subiram o topete. Então, eu sou uma pessoa topetuda, eu sou uma pessoa que eu sei o que eu faço. Então, uma das coisas que fizeram. Outra foi arredondar um pouco os dentes, né? Para criar uma coisa mais acolhedora, até a questão da fala, porque eu tenho algumas imagens que ela se mostra até assim mesmo e mostra o dente mais inclinado. Então, linhas inclinadas são linhas dinâmicas, mas também são linhas de perigo. Né? Então, não tem mesmo estabilidade. mexendo com o dente dela, não estava se pensando só, vamos deixar o dente mais bonito. Estava se pensando em que mensagem eu quero passar com essa dentição. Como eu disse, nós lemos essas 4 linhas, isso é instintivo. Ou seja, assim, só para você ter uma ideia, temos um manual de instrução. Sim. Já nascemos com o manual de instrução e ele é lido principalmente no rosto. Então, ali está como você se comporta, como você pratica as suas ações até mesmo no dia a dia, desde como você come, como você anda, como você se senta, desde o corpo fala, isso tudo está incluso no visagismo. No caso dela, eles controlam até a posição de mão. Por exemplo, do Lula, ele escondeu a mão. Né? Por quê? Porque ele costumava fazer muitos círculos mais fechados. Isso quer dizer conturbação. Mais abertos, né? Acolhimento, mais fechados, pode ser lido como uma pessoa conturbada. E como ele fazia muito isso com a mão, ou seja, pensa nos vilões de histórias em quadrinhos. Todos eles fazem esse movimento. Vou te enrolar, não é mais ou menos isso? E aí esconderam, nos discursos não se mostrava mais as mãos. Eu tô começando a ficar com um pouco de medo de você, você está. Eu já comecei a te ler, eu acho que você já vai avaliando todo mundo. Sim, aí. Não, eu tento me segurar um pouquinho. Mas é mais forte que você, muitas vezes. É mais forte que eu. Você tem um caso muito específico trabalhando com uma médica. Sim. Então, era uma excelente profissional, Sim. mas a imagem dela não vendia ou não mostrava essa grande profissional que ela era, a confiança, inclusive, no conteúdo que ela tinha. Como é que foi esse trabalho? Bem, esse é um dos casos realmente que, para mim, eu falo que todos são importantes. Aquele que eu vi o olhinho brilhar, que eu atingi, que realmente eu consegui transmitir aquilo que ela queria transmitir, para mim é gratificante. Mas no caso dessa médica, ela me procurou porque a imagem não estava passando confiabilidade para a mãe. Para a criança, sim. Então, ela tinha um cabelo todo cacheadinho, ela era pediatra, isto, um cabelo todo cacheadinho, franjinha no rosto, toda assim, sapatinho baixo no pé, roupinhas largas. E ela me procurou e falou assim, olha, quando a mãe entra, ela fala, você é a doutora? Então, e foi engraçado, porque eu falei assim, vamos começar. Mas você costuma utilizar essa roupa no consultório? Você usa o jaleco? Ela falou, não. Eu falei, começou por aí. O jaleco, no caso, né, o avental, ele
Passa a credibilidade. Passa a credibilidade. O uniforme, eu trabalho aqui, então 50% já estava aí. Os cachinhos, ele nos remete, os miúdos, a lúdico. Lógico que eu também estou cacheada aqui, tá? Mas eu levantei um topete, se vocês perceberam. Para mostrar que é assertiva, é confiante. Isso, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu posso manter o que eu sou, né? Mas eu tenho que ressaltar porque eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então, ela tinha esses cachinhos que nos remete à infância. Então, a mãe, quando olha, fez realmente essa leitura. E o que eu aconselhei? Que ela, somente para o contexto de trabalho, que ela utilizasse os cabelos mais lisos, reto, mais confiança, mais credibilidade, mais poder. Então, ela usaria esse cabelo mais escovado, tiraria essa franjinha do rosto, porque ela estava escondendo o seu intelecto. Então, um leve topete, mesmo que fosse preso um pouquinho, criando um leve topete para que aumentasse essa parte do intelecto, que é onde a gente passa ser mais racional. Pelo menos a leitura que fazemos é essa. Incrível essa informação. Como é que isso chega pra gente, né? Então eu vejo alguém com essa área livre, essa pessoa me passa credibilidade pelo intelecto. Pelo intelecto. E como eu te falei, já é comprovado cientificamente isso. Então o nosso cérebro faz essa leitura em 3 segundos. 3 segundos? 3 segundos. Eu gosto ou não gosto? Por quê? De repente, por que eu gostei ou não gostei dessa pessoa? Porque ele já leu aquelas linhas que já estão também, e essa leitura feita rapidamente, em 3 segundos, não gostei. Agora, tecnicamente, eu já sei por que a gente não gosta, ou por que eu gosto. Porque essas linhas, o que cada uma me transmite. Credibilidade. Você também já trabalhou com professores para poder conseguir mais autoridade em sala de aula. É mais ou menos a mesma linha da médica, né? Foi adequação da imagem perante um contexto escolar. Os professores estavam tendo problema, somente com vestimentas perante os alunos, e não passavam credibilidade nem mesmo para a direção, estava tendo atrito na escola. Eles me chamaram, eu mantive cheguei com uma postura assim, mastigando chiclete, cabelo na testa, corpo sem postura, uns 3 segundos. Acho que eles pensaram, ela que vai me explicar. Respirei fundo, levantei o topete, arrumei a blusa, opa. Mudou. E aí foi o que eu passei para eles. Qual imagem vocês querem passar para os seus alunos? E o aluno, quando te olha, ele pensa, é nisso que eu quero me transformar. É para isso que eu estou estudando. Ou eles pensam, é nisso que eu quero me transformar? É para isso que eu estou estudando? Está explicado o porquê da sala? Bagunçando, ninguém prestando atenção em nada? Será que eles querem estudar para ser isto que você é? Olha, interessantíssimo, Ruth, muito interessante mesmo. Que bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, deve ser realmente incrível você conseguir ajudar as pessoas a melhorar para elas passarem uma imagem do que elas realmente já são, de repente, né? De repente só preciso destacar um pouco mais, por algum motivo, assim, rapidamente. Eu fui dar um curso em Rondônia e quando eu iniciei o curso e comecei a fazer, foi adequação de corte de cabelo e penteado, né? Depois dei um outro workshop também no final de semana para um público no geral. Mas uma moça, e eu comecei a conversar com ela. Eu falei assim, mas a sua imagem não me transmite como você está, a sua roupa, tudo cor muito beijinha, né? Eu falei assim, não é você, porque ela era uma pessoa assim, com as linhas mais inclinadas, então seria dinâmica, né? Linhas inclinadas, mais cores vivas, brilho. E eu falei, sabe, nada, tudo bem, tem pessoas que não gostam de maquiagem, mas nem um batom. Falei, que coisa, pelo menos eu nunca errei numa leitura, desculpa. Então, eu falei assim, não condiz com a sua imagem o que eu estou lendo de você. Aí ela só ficou tristinha, não falou nada. Aí, como era uma semana de curso, no dia seguinte, ela falou assim, não, realmente, eu era desse jeito que você me descreveu, só que eu fui estuprada. E aí, eu resolvi me proteger.
Eu falei, tá bom, mas está na hora de você se resgatar de novo. E foi interessante que até o final da semana, ela já estava assim com um pouquinho de roupas mais alegres, se resgatando. Eu falei, isso passou, agora é você. É uma nova fase. Então, e às vezes a pessoa, por algum motivo, ou porque ela se neutraliza por alguma causa, ou pela convivência, que se você observar algumas imagens, se eu fico com uma pessoa sempre sorrindo, a tendência é que eu também sorria. Então, a minha musculatura muda e eu passo a fazer essa leitura, né? O interlocutor passa a fazer essa leitura de uma pessoa mais feliz, morfopsicologia. Ou se eu convivo muito tempo com uma pessoa muito triste, vou tombando, a musculatura muda e eu passo a passar essa imagem de triste sem ser. Olha, Ruth, muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço.